Visões MTV. O seu mundo infinito. Angola, Portugal e Moçambique, já chegamos para mais uma edição do programa Visão Juvenil. Você já sabe que o Visão Juvenil é o programa que dá voz e vez à juventude. Hoje é quinta-feira, 2 de agosto de 2 de setembro de 2021, assim está correto, estou aqui a voltar no tempo, mas nós estamos aqui com esta vontade enorme para poder levar até si o melhor do entretenimento e desse conteúdo maravilhoso que é o programa Visão Juvenil. Hoje trouxemos como tema em carteira, vamos então falar sobre estabelecer metas. Por que um indivíduo deve estabelecer meta? Será que é importante estabelecermos metas para alcançarmos aquilo que é os nossos objetivos? E para nos ajudar a compreender esta temática, vou chamar então os meus convidados. Venha daí o senhor Simão Júnior, que é professor e psicólogo. Bem-vindo, vamos nos acomodar. E tem o Anjo Bravo, que é ativista social. Meus manos, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Micácia Sucas, sejam bem-vindos. Afinal de contas, o que é estabelecer metas? É importante estabelecer metas nas nossas vidas? Está em aberto. Este tema é muito pertinente, este tema é muito importante. E de começar na base a dizer que estabelecer metas é algo muito importante. Nós não podemos estabelecer metas sem nós termos objetivos, sem termos algum foco, sem nós termos uma diretriz, algo traçado. Okay. Se eu quero alcançar alguma meta, eu devo ter um foco. E para ter um foco, eu devo ter um objetivo. Então ninguém vai para o objetivo sem ter antes uma meta traçada, sem ter antes algo definido. E para nós definir algo, nós devemos ter uma meta. Para termos uma meta, nós devemos nos preparar e projetar para alcançarmos aquilo que nós almejamos alcançar. Anjo Bravo, concorda desta opinião do professor Simão? É bem claro. Olha, nós nunca podemos chegar a ter aquilo com nossos objetivos, isso que é a meta mesmo, se nós não traçarmos alguma coisa. Eu tenho feito exemplos, né? Eu criei exemplos que tenho falado para aquelas pessoas que têm me ouvido. Okay. Nessa nossa caminhada sobre o associativismo. Olha, muitas das pessoas fazem coisas e muitas das vezes acordam e dormem, né? Têm uma rotina única da vida. As pessoas fazem todos os dias a mesma coisa. Okay. Quando tu fazes todos os dias a mesma coisa, é porque tu não tens um grande objetivo, né, mais lá para frente. A meta, ela é relacionada àquilo que tu queres com base. Isso pode ser para um tempo curto ou longo. Okay. Mas para tu conseguir chegar a essa meta, tu deves ter um principal objetivo. Vamos supor que é nesse mês ou na outra semana eu quero comprar um telemóvel. Nós temos aqui um grande telemóvel aqui do nosso apresentador. Exato. Vamos supor que esse telemóvel custa 50 mil kwanzas, não é? E eu não tenho esse dinheiro agora, né? Eu, se quiser comprar esse telemóvel, eu vou ter que guardar esses valores. Ok. Vai fazendo poupanças nesse caso. Vou ter que fazer poupança para conseguir então alcançar o meu objetivo, que é isso chamado de meta, que é a finalidade daquilo que a gente concretiza. Ok. Então, eu vou ter que juntar o dinheiro paulatinamente. Está bem. E aqui, professor, quando falamos que temos uma meta a atingir, quer seja a nível profissional ou pessoal, quais são os passos a seguir para se alcançar, afinal de contas, essas metas ou alvos? Para nós alcançarmos a meta ou o alvo que a gente tem, se é no âmbito profissional, nós devemos investir mais naquilo que é a nossa formação profissional. Okay. Se eu quero avançar muito naquilo que é o ramo da construção civil, eu devo formar-me muito mais na área da construção civil. Se eu quero formar-me ou criar um background diferente daquilo que é a minha vida pessoal, eu devo investir mais naquilo que é a minha vida pessoal. A princípio, nós devemos ter autoestima. E, para além de nós termos autoestima, nós devemos ser as primeiras pessoas a acreditar em nós, até mesmo quando as pessoas não acreditarem em nós.
nós devemos ter uma mentalidade acima da média. E eu sempre falo que cada ser humano deve ter a capacidade de gerir as suas emoções e ter a mentalidade com alta performance. Porque se eu hoje analiso que eu vivo no bairro popular e a minha vida vai ser feita no bairro popular, é aquilo que é a minha meta. Mas se eu quero alcançar o Talatona, então eu devo projetar-me para o Talatona. E para eu projetar-me para o Talatona, eu devo ter uma outra meta. Então, tudo vem por conta daquilo que é o nosso investimento que a gente faz para alcançar a meta que a gente quer. Okay. Porque se eu quero crescer profissionalmente em qualquer área da minha vida, eu devo investir naquilo que é o meu profissionalismo. Eu devo investir naquilo que é a minha formação. Anjo Bravo, concordas com esta afirmação do professor? Claro, eu me sinto até ultrapassado, porque o professor falou muito bem e é basicamente isso mesmo. Ok. E nós aqui no nosso contexto, e eu já estive aí a comentar com os meus convidados lá no outro fórum que os nossos telespectadores não têm aquela visão, né, aquela visibilidade neste caso, eu estive a falar de pessoas que sonham grande e às vezes têm a dificuldade de realizar estes tais sonhos. Depois uns até acabam por ficarem frustrados, se esse é o termo correto. Eu gostava aqui de colher da vossa parte, enquanto psicólogo e também palestrante, professor, e aqui do Anjo Bravo, gostava de colher aqui da vossa parte. Imaginemos que eu, Francisco, almejo ser apresentador de alto nível. É necessário a gente viver só nessa perspectiva de ser apresentador? Não será que deveríamos nos fugir um pouquinho daquela linha de ser apresentador e tentar noutros campos para conseguirmos chegar lá? Aqui nós já temos dois porém, né? Um aspecto é o fator daquilo que é a pergunta que fizeste primeiro, e agora, quando nós temos um objetivo, só devemos esperar por ele, independentemente de dar ou não certo. É o que eu percebo nessa explicação. Exato. Olha, claramente que quando nós temos um objetivo, né, nós temos que lutar para concretizarmos, sim. Mas também, se quisermos dar certo, né, na vida, né, na nossa vida, tanto no modo geral, nós temos que ir lutando para conhecimento de outros campos, claro. Aceitar aquilo que são as realidades, né, do que vivemos, mas também não esquecer que nós temos um objetivo principal. Se eu quero ser um jogador, mas a vida agora me dá a oportunidade de ser doutor, é o que está aqui à minha frente, então eu vou lutar, eu vou me formar, eu vou fazer de tudo para conseguir também dar certo aqui. Okay. Mas até eu não paro por aí, porque eu quero ser jogador. Se eu quero ser jogador e a vida me deu essa oportunidade agora de ser um doutor na área de enfermagem, por exemplo, eu me formo e fico aí a trabalhar nesse sentido, mas também lutando para, então, aquilo que eu quero de verdade dar certo. É basicamente. Professor? As metas são alcançadas de várias formas, mas ninguém alcança uma meta sem ter um objetivo ou sem ter um sonho. E sonhar não é pecado. É necessário nós sonharmos, e quer seja um sonho ao dormir, quer seja um sonho acordado. Okay. Porque existem pessoas que têm um sonho dormindo, que esse sonho vem com uma visão, e esta visão vem com uma informação. E há quem sonha a conduzir um Range Rover, é o sonho dele. Há quem sonha andar num Starlet galinha rija, é o sonho dele. Mas sonhar não é pecado. Sonhar não é pecado, e ninguém pode se sentir limitado a alcançar os seus objetivos. Okay. Se alguém aparece, e nós vimos hoje, há meninos até hoje imitando o nosso apresentador muito querido, o Salu Gonçalves. Há meninos ali a fazer papel de Salu Gonçalves, não, eu quero ser como tio Salu e tal, mas é alguém que está a sonhar. Okay. Eu ontem vi um jovem pela televisão, ele almeja cantar com Ana Joyce, Anselmo Ralph e muito mais. Mas ele tem algumas debilidades na sua vida e canta de forma a angariar algum fundo para poder sustentar a sua família. Mas ele está a sonhar, e sonhar não é proibido. Okay. Imagina que ele foi diante dos holofotes e ele falou que, olha, eu almejo alcançar isso. E já lançaram o ATT ao Anselmo Ralph para ver se o Anselmo Ralph manda a sua equipa.
Ora bem, que o Anselmo Raf, mandando a sua equipe, o sonho dele vai se concretizar. E ele vai começar a viver aquilo que é o que ele sonhou, o que ele almejava. Por quê? O que eu aconselho nas pessoas, e sobretudo a juventude, a nova geração, nos dias de hoje, é você sonhar, mas sonhar e traçar os teus objetivos. Ter fé, ter foco e ter o objetivo. Até porque nesta mesma senda aí, sem cortar a palavra ao nosso professor, nós sabemos que tudo para ser grande um dia foi pequeno. E o Dr. Arantes Cavulamin diz assim, sonhos são sempre sonhos, até os tornar reais. Então, não basta só sonhar, nós temos que lutar para concretizarmos propriamente os nossos sonhos. Mas tem pessoas que também né, sonham parado. Sim. Sonham parado. Eu tenho que ter sonhos altos, é importante porque todo mundo é livre de sonhar. Mas tudo para ser grande, um dia foi pequeno. Quer dizer que estamos a dizer mesmo, vamos lutar, né? Mas não precisamos ter pressa. Exato. Não vamos ter pressa de fazer aquilo que não tiver propriamente ao nosso alcance. Nós podemos sim alcançar grandes objetivos, concretizar grandes sonhos e atingir até as metas, mas paulatinamente. Eu vou colocar aqui, sim, você pode dar continuidade? Eu disse, faça aquilo que está ao teu alcance. Tem muita coisa que nós não olhamos para nós, outras pessoas até vêm, e tem momento que nós olhamos para as outras pessoas a fazerem coisas que depois a gente pergunta assim, mas eu estava onde? Eu já vi isso, eu pensei nisso, mas você não fez. Então, tem que passar a prestar atenção nesses aspectos. É assim, o palestrante, quando começa a falar, às vezes, quer passar já todo o conteúdo que tem em mente. Mas vou fazer aqui uma pergunta ao professor e, consequentemente, também o Anjo vai poder argumentar. Professor, será que para atingir as nossas metas vale tudo ou temos que ter em conta as várias etapas que nós temos que traçar para conseguir atingi-las? Para nós atingir as nossas metas, eu vou refutar aqui que não vale tudo. Certo. Porque se nós irmos por aquilo que vale tudo, temos que absorver tudo para nós atingir as nossas metas. Até aquilo que é impureza nós vamos absorver, nós vamos pegar. Então, é necessário que para atingir as metas nós temos que ter os nossos objetivos mais uma vez. E os teus objetivos têm que estar traçados de acordo com aquilo que é a tua visão. E se a tua visão é que você quer atingir as metas de se tornar um grande empresário, mas sempre que você vende 10 mil, vende algo de 10 mil e queres levar o dízimo à igreja, então é daquela forma que você vai crescer. Se a tua meta é que sempre que você vende algo, tens que tirar uma parte para ir à casa escura, enfim, onde você fez o contrato, também é dali onde você vai encontrar a tua oportunidade. Mas de refutar aqui que por ser cristão, o princípio é termos fé em Deus. Primeiro, tem que ter fé em Deus, tem que ter um foco, tem que ter força e tem que acreditar em si mesmo. Volto a dizer, ninguém mais pode acreditar em nós quando nós já estamos a ver que as coisas estão a ir ao fundo do poço. Nós somos até as últimas pessoas a acreditar quando já ninguém mais acredita. Então, nós precisamos olhar para as coisas e almejar que nós já alcançamos as coisas. Chamar a existência das coisas. Há um momento da vida que nós precisamos chamar a existência. Não, eu vou alcançar esse objetivo. Quer haja chuva, haja sol, eu vou alcançar esse objetivo. Porque se nós temos força, temos coragem, temos alguma motivação, ou seja, para além da motivação, temos também alguma vocação para isso, nós podemos alcançar. Anjo, podes aqui argumentar também? Mesmo, eu vou continuar aquilo que o nosso professor estava a dizer. Mesmo quando tudo parecer desmoronar-se, então, não perca a fé. Luta, porque Deus é a solução para as nossas vidas. É basicamente isso. Aqui vou aproveitar esta oportunidade que falou-se de fé. A minha pergunta é, sobretudo os jovens cristãos, nesse caso, jovens, não só, né, como todo indivíduo que é cristão, esses que têm fé, há mais facilidade de conseguirem concretizar os seus objetivos? É assim. A fé é acreditar naquilo sem propriamente ver. Certo. Não sei se o nosso professor tem uma opinião diferente Pode continuar. relacionada a esta minha questão. Então, não basta só isso. Essa é a força motriz para tu não desistires daquilo que tu queres fazer. Mas para isso tu tens que fazer alguma coisa relacionada àquilo que tu queres. Então, se eu quero construir, por exemplo, uma casa, vamos ter consciência de que primeiro temos que ter um terreno. Então vamos lutar para ter o terreno.
Depois do terreno, aí então vamos ter que lutar para ter os materiais, né, de construção, depois a areia, o cimento, o bloco e tudo mais, para conseguirmos então chegar ali. Agora, se tu também pensas que a fé é, eu quero ter uma casa ou um terreno, tenho fé e ficas de braço cruzado e depois o terreno aparece e a casa começa a construir-se. Isso aí Não basta. não basta. Não basta só sonhar, professor. Não basta só sonhar. Sim. Temos que ir atrás dos nossos sonhos, temos que realizar. Eu vou dizer aqui, independentemente de ser professor, vou dizer aqui no âmbito teológico, Certo. porque eu sou teólogo também de carreira, e a fé é a certeza das coisas que não se veem. Ok. A fé, a própria Bíblia narra, vamos entrar um pouco no âmbito cristão, no âmbito bíblico, a própria Bíblia diz em Efésios 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Ok. Então, se nós não tivermos fé, nós não vamos agradar a Deus. Agora, se a fé é certeza, a fé é chamar a existência, mas a fé sem obras é morta. Por mais que seja uma pessoa cristã, queira almejar alguma coisa, você vai almejar se você tiver fé. Até quem não é cristão, desde que tem fé ou tem certeza, acredita que pode almejar alguma coisa, também vai almejar. Mas a questão é como é que nós vamos receber ou tomar posse das coisas? Qual é o meio que nós vamos usar para tomar posse das coisas? Okay. Por isso é que eu digo que não se pode alcançar nada se nós não nos movermos. A vida é feita de sacrifício e sem sacrifício não se pode alcançar nada. Não tem benefício. Tá bem. Anjo, quando estabelecemos um alvo ou uma meta para alcançar, que importância tem a nossa atitude na busca da concretização dos nossos sonhos? Olha, um dos pontos cruciais, nós acabamos de falar agora, que é a fé. Primeiro, né, que é acreditar mesmo propriamente em Deus. Tem importâncias porque eu no princípio já disse que tem muita gente que para, não é que não sonha, não tem objetivos, mas objetivos mortos, parados no tempo, dormem e acordam no mesmo ciclo de pensamento único. E a vida não é só basicamente naquilo que tu pensas que é e como você quer fazer, Okay. não é? Então, sempre que quisermos fazer alguma coisa, nós temos que criar um plano. Okay. Né? Temos que criar um plano. E esse plano, muitas das vezes, também não pode ser só mental. Pensamos em alguma coisa, tiramos isso da mente, metemos no papel e assim do papel, então, para concretizarmos ou metermos em carteira. Okay. É basicamente isso. Desse jeito assim a gente consegue concretizar o nosso sonho, ou então tem aí a importância de termos uma meta. E é mesmo isso. Eu ainda tenho exemplificado muitas das vezes que o mais importante para nós conseguirmos atingir as nossas metas é mesmo ter um objetivo. Ok. Porque há quem pensa em ter coisas, ou encontrar, ou conseguir, mas ele não cria um objetivo, não sabe lidar com as coisas, fazer as coisas propriamente para conseguir isso, ou ir atrás, estás a ver? Então muitas das vezes fazem confusão ou têm feito coisas erradas, pensando que vai dar um resultado quando não vai dar nada, ou mesmo um outro resultado errado. Ok. Professor? Quanto a esta importância, né, de alcançar... A importância da nossa atitude, da nossa disponibilidade para correr atrás. Sim, cada um de nós deve correr atrás dos seus sonhos. E para nós correr atrás dos nossos sonhos, para nós alcançar aquilo que é o nosso sonho, aquilo que é a nossa visão, aquilo que é o nosso projeto, nós devemos nos sacrificar. E para nós sacrificar, nós devemos estar disponíveis a acreditar que nós vamos conseguir alcançar esses objetivos. Okay. Porque ninguém recebe as coisas de bandeja. Todos nós temos um exemplo, uma vida de superação. Um dia, antes de nos tornarmos empreendedores de sucesso, um dia nós passamos por várias e várias etapas. Um dia, para você ter uma renta-car, hoje de topo de gama, antes você teve que passar por uma experiência, se calhar, de ter um candongueirozinho, galinha rija, enfim. Então, na vida nós devemos ter várias e várias metas. E nessas metas, dentre elas, sacrificar-nos, mas sacrificar-nos no bom sentido. No bom sentido da palavra sacrifício, né? Okay. Que existem fases da vida, existem fases da vida que requer de nós o maior sacrifício, a maior entrega e a maior dedicação. Um dos segredos para nós alcançarmos os nossos objetivos, as nossas metas, é ter dedicação. Porque nós devemos estar dedicados naquilo que a gente faz. Esse é um ponto muito importante que as pessoas devem ter noção. Estar dedicado naquilo que você quer fazer. Ok. Eu vou aqui
acender as vossas chamas, eu vou perguntar o seguinte: existem sonhos impossíveis ou sonhos difíceis de serem concretizados ou realizados? Sonhos impossíveis? É assim, impossíveis eu acho que propriamente não. Porque se nos dedicarmos para aquilo que a gente quer, a gente consegue sim. Porque tudo na vida tem uma forma, tem uma maneira, tem um caminho. Então eu acredito que se andarmos para o caminho certo, relacionado àquilo que nós sonhamos, a gente vai sim conseguir concretizá-lo. Sim, pronto. Eu sou da opinião, e baseio-me no seguinte: para Deus nada é impossível. Porque nós buscamos um Deus das causas impossíveis. Então, até onde os homens acharem impossível, eu, com a fé de Deus, vou achar que é possível. Então, é daí onde eu vou dizer que sonhar, e se eu sonhei, eu acredito que eu vou alcançar, vai se tornar possível. Para quem tem fé, quem tem objetivo, quem tem força de vontade, não pode ver impossibilitado, não pode se sentir impossibilitado de alcançar alguma meta. Porque eu também há dias estive aí a ler um livro que falava sobre a lei da atração. Quanto mais energias positivas a gente emitir, mais possibilidade temos de conseguir as coisas. E ali tinha uma passagem bastante importante que falava assim: quando nós queremos alcançar um objetivo, temos que viver já de acordo com aquele objetivo que nós queremos atingir. Na verdade, muita gente tem um problema de sonhar e ficam simplesmente no sonho. E que aqui, falando com o professor e com o Anjo, eu consigo perceber que, na verdade, não basta simplesmente sonhar, é preciso ir atrás. Agora, eu tenho lido muitos livros também e tenho aqui uma dica do Vítor Hugo Mendes. Mais vale uma boa preparação do que 1000 oportunidades. Vocês aqui concordam com esta afirmação do Vítor Hugo Mendes? Eu particularmente, dizendo desta afirmação que o nosso camarada, amigo e parente, o Vítor Hugo Mendes, desde já, eu acredito que ele está certo nessa afirmação. Porque nos dias de hoje, vejamos na juventude. Houve o concurso público do governo provincial, vários jovens aderiram às administrações para conseguirem ter alguma oportunidade de emprego. Certo. Passei há dias no quartel do Exército, encontrei também um conjunto de jovens, e quiçá até os mesmos jovens que foram para ocupar uma certa vaga, também foram mais para se tornar militares. Quer dizer que amanhã, se, vou cá dizer, se o grupo Se Foge Filhos decidir recrutar também funcionários, essas mesmas pessoas também vão ir para lá. E eu particularmente, eu tenho sempre tido aquele cuidado. Quando estou a empregar alguém, eu sempre tenho aquele cuidado de dizer o seguinte: o que é que você quer fazer? Ah, não, eu vim aqui e há dias, estávamos a falar aí nos bastidores, eu meti 2 meninas na rua. Uma delas, porque ela não tinha objetivo. Ela estava a trabalhar, mas não tinha objetivo. A outra está a trabalhar, mas ela estava analisando, não. Ela está num estabelecimento, num trabalho de beleza, mas ela quer ser médica. Então, você quer ser médica, sai da beleza, vai para a medicina. Dá oportunidade para quem quer trabalhar no ramo de beleza. Então, existem pessoas que, hoje a juventude, eu vejo que a juventude está a querer buscar tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, não pode. E quando a gente começa a querer buscar tudo ao mesmo tempo, podemos acabar nos tornar orgulhosos e até invejosos. Porque você quer tudo para ti. E ninguém pode ser jogador, árbitro e ao mesmo tempo guarda-redes. Isso é impossível. É impossível. Anjo, tem uma outra ideia? Eu não tenho propriamente uma outra ideia. Mas, ainda sobre a menina que o professor botou para a rua pelo fato de não ter um objetivo. Principalmente objetivo. Isso também, de certo modo, educa. Né? De certo modo, educa. Porque ela até podia pensar mais em alguma coisa, mas não podia fazer de forma a atrapalhar o que estás a viver agora. Ou o trabalho que está a te ajudar a conseguir concretizar as tuas coisas. Então tem que saber mesmo de certeza aquilo que ela está a fazer, aceitar a realidade do que está a fazer agora e então, através desse mesmo trabalho, ir criar condições para aquilo que ela quer no futuro, porque o que nós pensamos para frente não pode atrapalhar o agora. Exato. Porque o agora tem que nos ajudar a construir o futuro. Estás a ver? É basicamente isso. Quando tu
fazes confusão, vais encontrar mesmo um professor e vai te... vai te colocar no teu devido lugar, né? Devido lugar. Por que eu coloco, por que eu trago aqui esta problemática? Trago porque eu observo muitos, são jovens que procuram uma oportunidade de emprego, neste caso. E quando aparece esta oportunidade, não têm habilidade suficiente para estar lá. Olha, que tem um outro fator ainda relacionado a isso que o professor disse. Não têm propriamente aquela capacidade de estar ali. Por quê? Porque o tempo que você vai perdendo, por exemplo, queres entrar para o concurso público porque lá tem uma área que te interessa. Mas ouviste a IFA e depois ouviste também uma confusão, desculpa, que temos no nosso país. Então, às vezes, as pessoas ficam assim, meio que malucas. O tempo que podia estar a procurar ali de saber que eu estou a trabalhar aqui, mas aí estão a dar aquelas outras oportunidades, tu podias se formar naquilo. É mais fácil tu se formares e teres o conhecimento relacionado àquilo que é a outra oportunidade que estão a dar, do que tu largares um trabalho e ires lá também para fazer uma coisa que tu propriamente não entendes. E quando chegas ali, tu podes acabar perdendo aquilo que tu estavas a fazer e se calhar aprender a amar e conseguir fazer mesmo. Ok. Professor, a sociedade angolana, a juventude no seu todo, é imediatista? A sociedade angolana no seu todo? Até certo ponto, algumas pessoas sim. Ok. Porque todo imediatista encontra um oportunista. E quando as pessoas vão pelo caminho do imediatismo, aparecem também os oportunistas. Então, o imediatismo não é a melhor opção, mas encarar as oportunidades da vida chega a ser a melhor opção. Ok. E nós, felizmente, vamos aqui colocar uma pausa na nossa conversa, que está muito boa. Dizer a você que está aí em casa, o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não saia daí, beba simplesmente uma água, que a gente vai ao intervalo e já voltamos com estes dois grandes monstros que estão aqui a dar o melhor conteúdo que você pode ter nesse grande programa que é o Visão Juvenil. Até já! I2MTV, o seu mundo infinito. Recomenda-se a ser formado e informado. Portanto, fiquem ligados ao Jornal das 12. Jornal este que levará até a sua tela notícias com transparência e em tempo real. Só aqui, na I2MTV, o seu mundo infinito. O Circuito da Fama é o programa que levará até vocês toda a informação com veracidade sobre o mundo dos famosos. Então, continue ligado à E2MTV, o seu mundo infinito. Jornalismo feito por jovens angolanos e para angolanos. Jornalismo com responsabilidade e imparcialidade, só aqui no seu Jornal das 12, na E2MTV, o seu mundo infinito. Viva! Chegamos à segunda metade do programa Visão Juvenil, hoje referente à quinta-feira, 2 de setembro de 2021. Você que está aí do outro lado, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Já sabe que pode vir conosco também nas nossas páginas oficiais do Facebook e Insta. Estamos no YouTube. Venha curtir a nossa grelha de programação. Deixa ficar o seu like e também a sua mensagem. Hoje estamos a falar sobre como estabelecer metas. E tenho aqui o professor Simão Júnior, que é palestrante e psicólogo. Quando fomos ao intervalo, tinha o poder da palavra o professor Simão e falou daquela questão de que despediu a sua funcionária porque não tinha objetivos. E nós aqui já tivemos pessoas que se manifestaram e queriam saber porquê desta atitude do professor. Vou passar a palavra ao professor. Professor, pode aqui justificar para fazer entender os jovens que estão lá em casa? Primeiro porque a pessoa, quando veio à procura do emprego, veio com um foco. Que eu vim e vou trabalhar nessa especialidade. Segundo, é que esta pessoa depois começou a nos apresentar falta de produção naquilo que era o contrato que assinou,
Tudo porque a pessoa tinha que se dedicar também numa outra ocupação que ela tinha. Logo, é uma vaga que esta pessoa me ocupou, que eu precisava meter uma outra pessoa lá, que tinha vontade, força de vontade e poderia me exercer a função com zelo e dedicação. Eu não vou manter um médico no lugar de um eletricista. Eu estou a criar grandes e grandes problemas. Então, se tu és médico, vai para a medicina. Se tu és eletricista, fica na eletricidade. Então, a pessoa não estava a conseguir adequar-se neste meio. E primeiro, porque muito antes de eu tomar atitude, ela por si só informou ao gestor que, olha, eu vou ter que me abdicar um pouco porque vou entrar num estágio. Ok. Agora vamos analisar. Ela vai para um processo de estágio e já estava a nos dar a condição que tinha que trabalhar 24 horas de serviço, 2 dias de descanso. Nos 2 dias de descanso, só poderia fornecer trabalho para nós por um dia. Okay. Quer dizer que na produção semanal, e nós trabalhamos de terça até domingo, fora da segunda que eles têm folga, quer dizer que na produção semanal ela poderia nos trabalhar em cerca de 3 dias e teria direito a um salário bruto, que é o salário total. Tiravam o salário do local onde ela trabalha e lá no seu serviço da medicina, obviamente que era um estágio, não tinha direito a nada. Então, ou a pessoa veio trabalhar para adquirir um meio financeiro, ou veio trabalhar para desenvolver mesmo a sua vida profissional. Então, enquanto existem pessoas que querem oportunidade na vida, nós temos que dar oportunidade àqueles que têm realmente a força de vontade para fazer as coisas acontecer com zelo e dedicação. E visto que responder a pergunta da colega, bem há dias, ontem eu me apercebi que esta funcionária nem sequer está a trabalhar em outro lugar, nem sequer está nesse tal estágio. E ela, por simplesmente, agora o que é que está a acontecer? Ficou em casa. Em casa, ok. Ficou em casa. E nós tivemos que meter uma outra pessoa para ocupar e dedicar-se com zelo e dedicação. Okay. Porque se você não consegue produzir no teu local de trabalho, não tem força de vontade, temos que meter alguém que realmente tem vontade. Há muita gente a caça, ou seja, atrás dos objetivos. E muita gente se sonha. Há êxito com essa... Há êxito com a nova pessoa, há êxito. Então, nós propriamente estávamos a querer dizer que se tu és doutor na medicina, tu não podes fazer uma outra coisa. Mas quando estamos a fazer aquilo que não é propriamente a nossa área de conforto, nós também temos que nos doar, nos entregar para então as coisas correrem bem. É mesmo improvisar, adaptar para vencer, não é isso, professor? Ok. E nós aqui falamos de estabelecer metas a nível profissional. Eu gostava aqui de saber se tem como também estabelecermos metas na vida conjugal, na nossa vida como casado. Pode-se estabelecer metas quanto a isso, professor? Eu sei que o professor é conselheiro de casais. Eu aproveito colocar esta pergunta, aproveitando aqui a sua presença. Sim, porque há muitos casais que parece que não têm objetivos comuns. Certamente, ilustre o Ambo. É o seguinte, você lá em casa presta bem atenção. É necessário que você tenha uma meta para o teu relacionamento. Okay. Se a tua meta é tirar um xará da parte da mulher, um xará da tua parte, se focaliza simplesmente nessa meta. Outra coisa, o namoro é um princípio de conhecimento, é uma amizade um pouco acelerada. O namoro não é algo que, de acordo ao nosso ordenamento jurídico, ao nosso código de família, é aprovado. É uma coisa de amizade. O noivado é um processo um pouco mais acelerado, que já começa a dar um pouco mais de responsabilidade, porque vamos entrar no processo do alembamento. Namoro, fase de conhecimento. Noivado é a fase de preparação para aprovação. E quando a gente vai para o casamento é confirmação. Aí é até que a morte nos separa. Agora, é necessário que os casais tenham metas e saibam o que almejam alcançar dentro deste casamento, ou dentro deste namoro, dentro deste noivado, enfim. O grande problema que nós estamos a encontrar nos dias de hoje são casais sem metas. O marido é licenciado e a mulher é técnica de base. A mulher é técnica superior e o marido é técnico médio. Então começa a notar as diferenças. A mulher quer ir jantar no Epixana e o marido quer jantar numa barraca do Chongolense. Então, existem casais que estão sem metas e sem os mesmos objetivos. Há pessoas hoje que, se a mulher dizer, amor, vamos passar o final de semana num spa para tratar-nos, a nossa imagem, muito mais trabalho de estética, enfim, o marido acha que está a gastar muito dinheiro, porque, enfim, é muito dinheiro, não pode, tem que comprar arroz, tem que comprar fuba. Amor, vamos jantar no restaurante.
hoje não vou cozinhar e tal, estou com preguiça e tal, vamos aqui ao candando, vamos jantar ao candando. Não pode, é muito dinheiro. Então, existem pessoas que não têm meta. Então, o casal deve estar, uma base no relacionamento é o diálogo. Okay. O casal deve ter diálogo. Se não houver diálogo, nós vamos ver tantos e tantos processos no Tribunal de Família. Por que eu coloco esta questão? Eu observo muito, sobretudo nos nossos bairros, a gente consegue observar de que casais professor, casais que a mulher trabalha, mas ele diz assim, não, mas eu estou a trabalhar o meu dinheiro, a famosa questão de que o dinheiro do marido é sagrado, certo? Mas ela trabalha, tem um salário, mas às vezes o marido não tem o conhecimento do salário da esposa. Há esposas que nunca chegaram à mesa para o marido, está aqui, vamos fazer como é que vai ser, como também vice-versa, né? Há maridos que não fazem isso. Mas o que eu ouço muito das mulheres, mães, donas de casa, é tipo, eu trabalho para comprar o meu terreno. Eu ouço muito isso. Mas eu me pergunto, como é que você estás a viver com alguém? Vocês são casados, mas você quer fazer algo fora do seu casamento? Olha, que as pessoas fazem confusão, né? Podemos estar a falar de pessoas que estão numa fase de namoro e outras pessoas já vivem maritalmente. Certo. Porque o casamento, né, é aquela ligação que tem já duas pessoas. Isso já é um casamento. Agora, as pessoas que vivem já dentro do matrimônio também é outra coisa. Então, nós não podemos muitas das vezes só considerar o casamento quando nós fizemos matrimônio. Ok. Estou a querer dizer isso porque é ali onde as pessoas acham que têm que incutir só responsabilidade. A partir da fase que o nosso professor já disse, que é de namoro, né? Que é aí a fase de conhecer-se antes da fase do noivado, também já tem que ter objetivos e metas. Apesar de que aquilo é comum, né? Porque eu tenho que saber quem eu sou primeiro e qual é o tipo de parceira que quero. Okay. Assim também como a própria mulher também tem que pensar. Tem que se conhecer, saber quais são as vantagens e desvantagens que ela tem, ou qualidades ou não, e saber qual é o homem que ela quer para a vida. Porque só desse jeito, muitas das vezes quando nós conseguimos encontrar pessoas que têm a mesma ligação que nós, eu tenho dito assim, um pé esquerdo, as pessoas são um pé direito, procuram mais um pé direito, nunca vai dar mesmo propriamente certo, porque quando se trata de relacionamento, as pessoas estão a olhar assim, já que eu estou nesse nível, eu tenho que encontrar uma pessoa nesse nível, já que eu sou assado, então a pessoa também tem que estar assado, mas não é propriamente isso. Okay. O que vale mesmo é ter do nosso lado uma pessoa que nos entende. E porque até o professor já disse, a base, né, de um relacionamento é o diálogo, é a conversa. Então, para conseguirmos manter essa meta, nós temos pessoas que nos entendem na nossa vida, né, para conseguirmos alcançar os nossos objetivos, então, conjugal ou juntos. Okay. Mas o que se vê, mesmo aquilo que o apresentador disse, a mulher fala quiçangua, o marido quer cerveja, ou essa diz Fanta, que ele fala Blue, e muitas das vezes, então, não se entende. Então, tem mesmo uma importância em ter uma meta no relacionamento. Ok. Em termos de estabelecer metas, aqui vamos pegar uma figura, como é que vocês consideram Cristiano Ronaldo em termos de alcançar as suas metas? Aqui, como é que vocês consideram Cristiano Ronaldo? Olha, eu sou uma pessoa que só para acrescentar, vou só acrescentar, o Cristiano ontem fez mais um recorde, somou mais pontos na sua história pessoal. Olha, do Cristiano eu falo de forma geral. Okay. Tanto na vida dele, que é o desporto, que é o trabalho, e a vida pessoal. Eu acho que ele é uma das pessoas, um exemplo. Ok. Yeah. É um exemplo a seguir. É uma daquelas pessoas que eu pego assim mesmo alguém, olha, queres crescer na vida de forma geral, siga esse homem. O Cristiano tem muitas qualidades e pelo facto de... E é uma pessoa também muito focada. Okay. Tanto no profissional como no pessoal. Por isso é que as coisas mesmo que ele faz, ele está sempre aí a atingir as metas e os seus objetivos. Professor, Nelson Mandela, grande figura africana, não só africana, como também do mundo, mesmo estando na cadeia, ele profetizava que um dia seria
o primeiro presidente, neste caso seria o primeiro presidente negro. Aqui enquanto professor e motivador, em que estado classificas ou colocas o Nelson Mandela? É um exemplo de superação, fé? Em que estado é classificado esse grande senhor? Nelson Mandela, primeiramente vou dizer, Nelson Mandela foi um humanista, foi um homem do mundo. E Nelson Mandela tinha os seus objetivos e tinha as suas metas. Ele exerceu fé, acreditou nos seus objetivos e conseguiu alcançar os seus objetivos. É um exemplo de superação, é um exemplo de motivação e é um exemplo a seguir, porque Nelson Mandela mostrou também, sobretudo, o amor ao próximo. Okay. Após a situação que Nelson Mandela viveu, Nelson Mandela teve a capacidade de se tornar presidente e perdoar todos aqueles que lhe fizeram mal. Então foi um ato muito importante, um ato, pronto, de louvar, uma ideia louvável que ele teve, porque em situações diferentes nós iríamos ver uma atitude muito radical de parte de Nelson Mandela. Então é alguém que realmente é um espelho, sobretudo tem sido um grande ícone para a África e para o mundo, nesse caso. Okay. Porque na situação que ele estava, para algumas pessoas, o mundo já ia terminar mesmo ali na cadeia. Né? Sim. Ok. E aqui na nossa realidade, vamos puxar aqui a brasa para a nossa sardinha, no sentido de ajudarmos quem nos acompanha. Os jovens, será que as dificuldades que os jovens têm atravessado limita-os de estabelecerem metas para atingir, ou já não sonham, atendendo às suas dificuldades que eles têm passado? Vocês acreditam que os jovens já não sonham? Já não estabelecem meta? Não, de minha parte, não acho muito que é não sonhar. As dificuldades da vida nos levam ao fracasso. Ok. E quando a gente vai ao fracasso, parte daquilo que é a oportunidade para nós alcançar nossos objetivos, nós acabamos por começar a perder a esperança. Sim. E quando a pessoa está acabando por perder a esperança, é porque está se sentindo um fracassado. E nesse fracasso, a pessoa acaba por ir num processo de frustração. O mais difícil é quando a pessoa já se olha como uma pessoa frustrada, uma pessoa fracassada, uma pessoa que já não vai alcançar os seus objetivos. Isso, em francês, nós dizemos jamais de la vie. Isso nunca na vida vai acontecer. Então, o que eu deixo aqui a título de conselho para a juventude, a nova geração, é: acredita no teu sonho, acredita nos teus objetivos, traça as tuas metas, um ATT. Não partilhe com ninguém, absolutamente ninguém, a não ser o próprio Deus, aquilo que são os teus focos, os teus objetivos. Aquilo que você quer alcançar, você escreve a tua história e deixa o próprio Deus executar a seu tempo, a sua hora. Do que você pegar e sair falando nas pessoas que, olha, eu vou ser isso, vou ser aquilo. Porque a inveja existe. E quando existe a inveja, nós podemos encontrar pessoas que possam nos fazer coisas muito má e acabar por destruir o nosso futuro. Ok. Até porque tem pessoas que não estão muito bem espiritualmente. E aquelas pessoas que também não estão muito bem espiritualmente, não acreditam nisso, não acreditam na crença, esquecem que a palavra tem força. Então, quando nós temos os nossos objetivos, primeiro mesmo é dar o passo principal, concretizar e assim. E não vai ser preciso falar, porque as pessoas vão ver. Sim. Ok. Então, tu depois podes, se calhar, ajudar alguém a conseguir também os seus objetivos através da experiência que tiveste. Mas, voltando mesmo ainda nesse assunto, o princípio, a base de muitas coisas não derem certo são o facto de pessoas. Nós falamos até, sonharmos é importante e todo mundo é livre de sonhar até o mais alto nível. Mas se queremos concretizar, nós temos que começar com aquilo que temos aqui. Ok. Porque há muita gente parada, estavas a dizer, que se calhar que isso é a razão das pessoas não terem, estarem frustradas ou não conseguirem realizar os seus sonhos. Certo. É pelo facto de o que está aqui não vermos e começamos a olhar para ali e aqui é uma vala que está sem ponte. É uma vala que está sem ponte. Estamos a querer dizer, não temos apoios, não temos pessoas com possibilidade de nos empurrar, não temos o chamado aqui na gira, o padrinho na cozinha. Não queres ver o que está à tua frente, tu queres ver o que está lá depois da ponte. E tu ficas frustrado, assim como o professor disse, por quê? Porque tu só pensas no problema. Ok, o imediatismo. Tu pensas no problema. E eu costumo dizer que pensamento é um projeto. Ok. Tu tens que pensar para dar certo, tu tens que pensar para fazer. Por isso é que eu digo, pensa, põe no papel e depois dali do papel tira, para tu também dar espaço para pensar outras coisas e meteres novamente no papel e também projetares. Porque se tu te tiveres concentrado muitas vezes naquilo que é o negativo, e o negativo muitas das vezes não é só propriamente quando a gente fica a pegar
algo do mal. Mas às vezes é mesmo uma coisa boa que tu não estás a arranjar formas para resolver ou para tirar dali. Ok. Então se ficas aqui, como é que eu vou fazer aquilo que está ali? Como é que eu vou fazer aquilo que está ali? Como é que todos os dias que você acorda, como vou fazer aquilo que está ali? É complicado. Tu tens mesmo que saber, eu quero isso. E isso se faz com isso. E aquilo é isso. Mas como isso não me dá a possibilidade disso, eu vou fazer isso. Ok. E estávamos ali bem no bastidor, eu ainda exemplifiquei com aquilo que tu sabes fazer. Muitas das vezes, se não temos possibilidade de emprego, que é a maior das confusões aqui no a maior das dificuldades que nós temos atravessado. No nosso país, então, não se fala, né? É mesmo isso, você tem que fazer aquilo que você sabe fazer. Tens que começar disso. Poxa, há quem só precisa de a forma que o apresentador fala, ele também quer falar assim. Então, se eu me interesso pela forma que falas, como é que falas assim? E eu não faço nada. Eu te vendo isso, essa forma de falar. Olha, eu ensino a pessoa a falar como eu estou a falar, ou melhor do que isso, então exige. Ok. Estás a ver? Ok. Tu já começas a pensar com solução. Essa é uma maneira também daquelas pessoas, de ajudar aquelas pessoas que estão em casa e ficam assim a pensar, eu quero empreender, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas não tenho apoio. Às vezes nós não precisamos estar a esperar que as pessoas façam o impossível por nós, porque o professor já disse muito bem, se nós não olharmos para nós ou não formos a nossa mesma motivação, ninguém vai ser. Ok. Então temos que ser nós a olhar para nós. Eu primeiro. vou pegar mais aqui e eu vou pegando sempre figuras e lançando aqui algumas parábolas. Eu vou pegar aqui o grande senhor Martin Luther King. Ele que profanou, fez a sua profecia. I have a dream, eu tenho um sonho. Eu gostava aqui de saber que eu gostava que vocês fizessem essa diferença entre sonhos e metas. Qual é a diferença existente entre essas duas palavras? Será que são a mesma coisa? Claro que não são as mesmas coisas, né? Mas tem ligação. Ok. Porque sonhar algo tem a ver com um objetivo, né? Eu sonho e eu levo aquilo aos meus objetivos, como o meu objetivo. E para atingir esse objetivo, eu tenho que atingir a meta, ou melhor, a partir do momento que tu concretizas o teu objetivo, tu chegas ao chamado meta. Ok. É basicamente isso. Então, Professor? não é a mesma coisa, né? Mas ela uma está assim dentro da outra. Sim, sonhos e metas são, obviamente, estão na mesma reta, né? Estão na mesma reta, fazem parte do mesmo pacote, mas um sonho é sempre um sonho. Um sonho é algo que a gente quer concretizar, quer chegar a concretizar. É algo que a gente sonha, a gente imagina e quer concretizar. Mas uma meta é alcançar o objetivo. Porque quando você tem uma meta, e obviamente dentro desta meta você vai lutar para alcançar o teu objetivo. Então, a meta é aquilo que é a definição das coisas. A tua meta é alcançar de 1 a 10, não, eu devo alcançar nota 10. Então, aquela é a tua meta. Agora, o sonho é algo que está por se realizar. Não, eu sonho e vou realizar. Então, pronto, na verdade casam-se, mas não é a mesma coisa. O sonho é sonho, meta é meta. Jovens, todos os dias nós temos estado a ouvir que os jovens são a força motriz de uma sociedade. Na vossa visão, não acham que os jovens mereciam mais oportunidades ou mais apoios para concretizar os seus objetivos e sonhos? A juventude, obviamente, parte do programa, daquilo que eu tenho visto, parte do programa do próprio Executivo angolano, sim. Tem mostrado muito mais preocupado, sobretudo na pessoa do próprio Presidente da República, com a questão, sobretudo, da juventude. E hoje por hoje, todo tipo de projeto que o governo lança, primeiro passo que se pensa logo é na juventude. Visto que hoje até os concursos públicos há um limite de idade, tudo porque está a se dar prioridade aos jovens, à nova geração. Mas, obviamente, também que nós devemos saber que a formação acadêmica, a formação profissional, para que nós alcançamos essas oportunidades ou tomamos posse dessas oportunidades, é muito importante, é crucial que a gente dedique-se naquilo que é a nossa formação. Eu, particularmente, tive a situação que passei por uma zona, encontrei 2 jovens, um num canto, outro no outro canto, porque têm que estar a cobrar 100 kwanzas a cada viatura que passa. Obviamente, se aquelas pessoas pararem de fazer isso e se dedicarem numa formação, poderiam ter uma oportunidade na vida. Então, o problema é que eu disse, todo imediatista encontra um oportunista. Sim.
nós, a juventude, precisa se acreditar. Se não tem uma oportunidade hoje para aderir a um emprego a nível do Estado, então começa a fazer coisas, todo empreendedor, todo visionário, começa de pouco, de baixo. Ninguém começou grande. Temos aí o grande exemplo, Open Free. Open Free começou pequeno. Todos nós começamos pequenos, então a juventude deve continuar a acreditar, a juventude deve continuar a ter fé, a exercer aquela força de vontade que a qualquer momento vai chegar à oportunidade de cada um de nós. Não estamos realmente no momento em que estamos todos agradados ou estamos todos felizes com a situação que nós estamos a viver, mas também eu sou da opinião e uma alerta para a juventude que as coisas não se resolvem sobretudo com a violência, como situações que a gente começou a ver de manifestações. Muita manifestação e tal, não. Eu acho que... Mas a manifestação não é sinal de que há um descontentamento por parte... Realmente que é um sinal de descontentamento, tudo bem, eu não sou contra isto, mas eu ainda acho que existem várias formas de se manifestar. E não pegar garrafas, paus e muito mais e criar, claro, né? Destruir, sobretudo vandalizar bens públicos. Okay. E perca de vidas, porque as pessoas usaram objetos contundentes e não só, e perdemos aqueles jovens por matos e tal. Tudo porque algumas pessoas, e que sabe, vou te dizer, os próprios mandantes desse tipo de atos nem sequer lá aparecem. Okay. Tudo porque as pessoas vão na motivação, olha, vamos fazer isso, olha, se nós criarmos uma confusão nessa rua vai dar certo. Não. É até bíblico que nós devemos respeitar as autoridades instituídas aqui na Terra. Então, as pessoas, cada um tem que esperar o seu momento e a sua oportunidade. Não dá certo para a função pública, não dá certo para ser polícia ou para ser um militar. Mano, tenta vender bolinho, tenta vender quiçango, estuda um pouco. Eu particularmente formei-me dependendo de uma venda de água fresca, não porque não tinha condição de vida em casa, mas a gente vendia tudo só porque eu hoje ganhei uma certa experiência. Tudo porque o meu pai nos ensinou a aprender os desafios da vida, o sacrifício. Como é que a vida é? Okay. O que para muitas das vezes os jovens, né? Primeiro, quando tu vais para uma manifestação, eu tenho dito que um problema não se... O problema é o que nós já vivemos, é o que nós já sabemos, já temos consciência disso todos os dias. Então, por que todos os dias que nós vivemos problema, não pensamos todos os dias na solução? Eu, para ir para uma manifestação, eu não vou ir para pegar uma pedra. Aquilo que é a tua visão, que você vê, de que não faz o executivo, ou que o Estado ou o governo não faz, tu vens assim com o teu papel e assim... A água não devia sair desses tubos que dão várias voltas e depois chega tarde. O tubo devia ser assim e assim e assim, de forma que tu estás a ajudar o país, não que estás a ainda mais criar problemas, porque depois vão pessoas aos hospitais e não sei o quê. E depois também a outra base que faz com que as pessoas ficarem muitos a esperar pelo Estado ou pelo governo é o fator de, pronto, eu se estiver ali, né, na função pública, depois a minha vida mais lá para frente vai ser isso, vai ser aquilo. Não. Já é hora de começarmos a pensar diferente. E o professor bem disse, põe a tua quiçango ali na tua porta, a tua bancada, e você mesmo, depois de vender, pega o lucro, vai comprar mais a outra, tira uma partinha e vai pagar a tua caixa social. Tu podes fazer isso, não precisa esperar. Porque, imagina só, para mim também foi um erro, né? O nosso ciclo de ensino, não sei se na minha geração ou sempre foi assim no nosso país, que estuda para ser isso e para ser aquilo, também é uma parte tem culpa. Vou mesmo colocar essa questão de forma propositada. Afinal de contas, nós aqui em Angola estudamos para ter um diploma, conhecimentos científicos ou para obtermos um grande emprego lá no futuro. Qual é a vossa análise quanto a isso? Eu já estava mesmo a falar sobre isso. Cada um tem a sua motivação. Cada um tem a sua motivação. Okay. O grande problema que nós temos cá no nosso país é o nosso currículo acadêmico. O nosso currículo acadêmico, eu ainda sou da opinião e defendo isto, que é muito pesado. E existem cadeiras que a gente leciona que não tem lógica de a gente ter essas cadeiras no nosso currículo acadêmico. Okay. Pronto, muitas são as pessoas que estudam para alcançar algum objetivo naquilo que é a sua carreira profissional. Está a estudar para ser médico, está a estudar para ser um eletricista, está a estudar para ser um economista, enfim. Mas nós devemos estudar para alcançar, primeiro, para adquirir conhecimento. E conhecimento é importante.
Porque, ilustre, de diploma todos nós conseguimos ter diploma. Nós estamos aqui na fronteira do Palanque. Se você fazer essa esquina, você consegue um diploma. Diploma todo mundo consegue. Eu já vi médica que é médica. Eu particularmente tive essa experiência. Vivi um período difícil e felizmente, pronto, Deus permitiu que eu fosse submetido a uma cirurgia no hospital público. Okay. E fui submetido a uma cirurgia de problema de estômago e a médica veio me dar uma medicação de hérnia. Ela chegou para me dar a medicação de hérnia e ela disse, senhora tinha hérnia, está aqui a tua medicação e tal. Eu disse, não, eu não tinha hérnia, a situação é estômago, não tem nada a ver com isso. Agora, eu me questiono, é médica? Sim, doutora. Mas temos um outro problema em Angola, que eu vou cá dizer. Okay. Em Angola, um técnico superior, um licenciado, ou um bacharel, ou alguém que entrou na universidade há uma semana, é doutor. E eu sempre defendo isso. Doutor é quem doutorou-se em alguma ciência. Okay. Doutor não é quem foi numa universidade, passou 2, 3 semanas, ou fez uma licenciatura, é logo doutor. Não, temos graus. Existe um bacharel, existe um licenciado, existe um mestre, existe um doutor e um PhD. Então, existem pessoas hoje que não vão buscar um diploma de forma mais correta. As pessoas querem buscar um diploma, prontos. Vou à universidade, vou ficar lá 2 anos, não vou conseguir, vou pagar um diploma e tiro lá um diploma, pronto, sou doutor. No fundo, não é verdade de que só terá bom emprego quem é formado ou licenciado, né? Lógica. Claro que quem formou-se tem que ter aquele emprego, né? Que é o chamado bom emprego. Ok. Mas também nós criamos oportunidades, né? Nós temos que saber criar oportunidades. Nós que não somos, o que o doutor já disse, o doutor, que não chegamos ao mais extremo estudantil, então podemos também criar nossas condições para... Porque eu até conheço pessoas, né, que não têm um grande nível acadêmico, mas hoje são esses que têm empregado milhares de pessoas aqui. Okay. no nosso país. Eu vou voltar ali naquela fase que eu disse sobre tu lutares e não esperar tudo também estar de fazer a tua parte. Vamos só supor, agora se dizerem assim, se os malianos todos aqui no Golfo, ali nos Correios dizem, vamos pegar nossas coisas, nossos negócios e vamos embora. Agora, imagina só quantas pessoas do nosso país, né, vão ficar desempregadas. Muita gente. Ali no estado. Anjo Bravo, televisão é tempo. Meus caros, muito obrigado por terem aceito o nosso convite e por estarem aqui comigo a passarem esse conhecimento que vocês têm e é muito. Mas em forma de concluirmos aquilo que é a nossa conversa hoje, eu gostava que deixassem aqui palavras motivadoras, né, no sentido de ajudar aquele que está nos acompanhar, que se calhar esteja a passar por essa fase difícil, porque traçar metas, na verdade, é bastante difícil. Professor, como traçar metas? Por que traçar metas? E aquelas pessoas que têm a dificuldade de desistir no primeiro passo, no primeiro pontapé que apanha, quais são os segredos de se permanecer, portanto, nos objetivos? Em forma de concluirmos e aqui, resumidamente... Olha, a título de conselho, traçar metas é importante, mas quando traçares as tuas metas, não tira aquilo que é o teu segredo para fora. Por outra, é necessário você mesmo continuar a acreditar em ti mesmo, e quando mais as pessoas não acreditarem, e manter o seu foco, manter o teu objetivo, porque as metas são alcançadas de acordo com aquilo que é o nosso foco. Okay. Se nós nos focalizarmos, nós vamos alcançar as metas. Anjo? Para você que está aí em casa, sempre que desistires em algo que você tem como objetivo pelo caminho, você nunca vai conseguir nada. Porque tu não vais saber se o sabor do que você quer é bom ou mau. Então não façam isso, lutem mesmo, sonhem, que é bom também, mas não sonhem parados, realizem os vossos sonhos, confiado em Deus também, porque é o melhor caminho para se seguir, mas um ATT. Não esquecem que tudo que veio, que está em cima hoje, um dia veio de baixo. Então quer dizer que
aquela pessoa que você admira, que está no mais alto nível, é o que é o maior empreendedor, é o empresário no país ou no mundo afora, você também pode ser. Porque ele começou assim, devagar, e hoje chegou aonde está. Professor então, Simão, força. quem quiser ter os seus serviços, como é que pode te encontrar? Aproveita já também, aproveitando aqui esta oportunidade para deixar os vossos contatos. Quem quiser ter os meus serviços, sobretudo para aconselhamento de família, casais, basta ligar para os números 914-45-1297, 921-524214. Anjo? 947 37 69 20 é o meu número. Infelizmente, o tempo já não permite, mas rapidamente pode deixar aqui o seu Facebook, se der. Meu Facebook é mesmo Anjo Bravo Músico, além de ser ativista social, eu também sou artista, sou professor também de música, né? Dou aulas de técnica vocal, produtor musical e, olha que também apresentador. Obrigado. Okay. Afinal de contas, estabelecer metas é importante para aquilo que nós queremos na nossa vida. E para você que está em casa, o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Já sabe, não desista do seu sonho. E há uma dica bastante importante: errar é humano, mas permanecer no erro é diabólico. Quem não sabe onde quer chegar, portanto, qualquer lugar serve. Então, traça metas, aproveita este conhecimento que o professor e o Anjo acabaram de passar aqui e vai ser benéfico para ti. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós somos a E2M TV, o seu mundo infinito, e esse é o programa Visão Juvenil, programa que dá voz e vez à juventude. Obrigado, estamos juntos. E2M TV, o seu mundo infinito.